Bom estar com vocês mais uma vez. E estamos juntos aqui para dar um pouco da palavra de Deus. E como o irmão já me apresentou aí, para quem não me conhece, né? Mais uma vez, meu nome é Cleilson, sou estudante aqui do IAP, a FAP, aqui no Paraná, Faculdade Adventista do Paraná. E é alegria estar com vocês aqui nessa manhã, compartilhando mais uma vez um pouco da palavra de Deus. Meus queridos, o tema que eu quero trazer nesse dia, baseado aí no capítulo do livro, né? Eu queria que você imaginasse aí uma grande construção. Quem é da área de construção civil vai entender bem o que eu vou falar agora nesse momento. E essa grande construção, você tem uma grande responsabilidade. Imagine seu chefe, ou você mesmo é o chefe, chega para os seus funcionários, leva uma planta, um desenho de determinado local. E você diz para eles, ó, eu quero isso dessa forma, eu quero que essa obra fique de acordo conforme esse desenho que está aqui nesse momento em suas mãos. E você pede de forma de cada detalhe. Ó, eu quero assim, assim e desse jeito aqui. Não para menos e não para mais. E assim, para que a gente venha conseguir conquistar o nosso serviço com êxito. E ali você vai trabalhar duro para que esta obra ela venha a ser conforme aquilo que você foi proposto os seus funcionários ou que foi proposto para você fazer. E para fazer isso, você precisa ser muito detalhista, porque o que vai acontecer? Se você não for muito detalhista, o desenho, a obra, o serviço ali não vai sair conforme aquilo que você esperava. Vai sair faltando alguma coisa. Trazendo um pouco do contexto da história que eu quero trazer para vocês hoje, baseado no capítulo, trata um pouco sobre o tabernáculo, ou seja, o santuário. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente pede Deus dando cada detalhe ali para Moisés. E é o primeiro verso que eu quero ler com vocês hoje. Se encontra no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, e diz o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, Deus, eles pediu, né, que fizesse um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. E esse santuário era de forma bem detalhada, conforme aquilo que Deus ele tinha pedido. Quando a gente vai para o verso 40, diz o seguinte: vê, pois que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, esse santuário era conforme o santuário que Deus havia mostrado a Moisés no monte. Imagine só a grande responsabilidade. Moisés viu um santuário e esse santuário era igual o santuário celestial. Então, cada detalhe deveria ser conforme aquilo que foi mostrado. E é o meu convite para você hoje. A gente não vai conseguir ver de forma bem detalhada o que cada parte desse santuário significava. Qual era o significado daquele todo simbolismo? Esse é meu desafio para você, que você hoje venha estudar de forma bem detalhada, entender cada objetivo e qual era o propósito de tudo isso no meio daquele povo, qual o propósito de tudo isso hoje, qual é o significado para a gente hoje. É claro que tem todo um simbolismo e claro que tem todo um objetivo, mas esse santuário ele deveria ser de forma igual que Deus mostrou para Moisés. E para fazer esse santuário, ele era escolhido homens, mas esses homens não eram homens qualquer. Esses homens eram dotados de sabedoria para a construção do edifício. E esse plano foi dado por Deus. Deus ele não quer nada imperfeito, no sentido que você faça de qualquer jeito. Mas Deus ele é um Deus que quer que você faça do seu melhor, mas para com Ele, não para com as pessoas. Nesse santuário, cada lugar deveria ser de forma bem detalhada, especial. Cada lugar deveria ser conforme foi mostrado para Moisés.
Então, era uma grande responsabilidade, como eu já falei para vocês, que estava diante de Moisés. Imagine só agora para vocês, chegando alguém referente à sua área de atuação, de trabalho que você faz, que você trabalha, na verdade, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da gestão empresarial. Mas imagine só o seu chefe chegando para você fazer uma atividade de suma responsabilidade. Eu acredito que você, se você não tiver certeza daquilo ali, você vai sentir um pouco de dificuldade, você vai ficar temeroso diante dessa responsabilidade. Porém, todo esse local, todos os materiais que estavam ali, eram materiais preciosos e caros. Era exigido de uma forma tremenda uma preparação para cada detalhe daquele santuário, né? E enquanto a construção acontecia, quando a gente vai para o verso 35, verso 21, vou ler aqui com vocês, Êxodo capítulo 35, verso 21, a Bíblia fala, diz o seguinte: e veio todo homem cujo coração moveu e cuja obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes. Ou seja, enquanto a construção acontecia, o povo adorava. Então a gente vê aqui que o povo estava em sintonia com Deus. Então estava com responsabilidade, mas o povo também estava adorando a Deus ali, né? E esse tabernáculo foi construído e ele poderia ser desmontado também, porque assim conforme o pessoal ia andando, o povo ia andando, aquele santuário era levado também. Então a gente percebe aqui que não era um santuário muito grande, grande mesmo. Porque imagine só como fosse a construção, como é que esse santuário seria levado. Mas a gente percebe que esse santuário é levado conforme o pessoal ia andando. E como a gente vai ler bem, que pega desse capítulo 25 até o capítulo 40 de Êxodo, quando a gente estuda bem ele, quando a gente vê os detalhes, a gente percebe que dentro daquele santuário, todos os elementos, todos os símbolos que tinha ali apontavam para Cristo. E a gente sabe bem que tinha dois compartimentos, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. E de forma bem detalhada, eu queria falar de alguns elementos que tinham lá dentro daquele local. Que é o seguinte, tinha a porta, tinha um pátio, tinha o altar do local, tinha a pia, tinha a mesa, tinha o altar de incenso, tinha o véu, tinha a arca da aliança. Tudo isso apontava para Cristo. Então a gente vê aqui, por trás de tudo aquilo tinha um simbolismo terreno, naquele momento. Mas para a gente hoje, e para o momento que a gente vive, tudo aponta para Cristo Jesus. E nesse santuário, como a gente bem entende, apesar de todo esse simbolismo, era oferecido 2 cordeiros. Um às 9 horas e outro às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. E esse ritual, ele simbolizava a provisão de Deus para salvar o ser humano. Ou seja, aquele cordeirinho ali, além daquele cordeiro ali, daquele simbolismo no qual o pessoal, as pessoas que lhe ofertavam, era uma provisão de Deus para o pecador. Que provisão era essa? Que um dia, Jesus Cristo, ele viria a essa terra e morreria por cada um de nós. Como a gente bem entende, no livro de Apocalipse fala que o cordeiro, e ali o plano da salvação, na verdade, foi fundado desde o princípio. Então a gente percebe aqui que Deus, ele é um Deus que sábio. Ele não deixa seus filhos desamparados, mas ele sabe de tudo. E claro, ele proferiu o plano da salvação para cada um de nós. Cristo, ele é o nosso grande sumo sacerdote. Então, todo esse simbolismo que acontecia dentro do santuário apontava para Cristo Jesus. E eu não sei qual é o significado de Jesus para a sua vida hoje. Eu acredito que, na verdade, para você estar aqui nesse grupo, Jesus, ele tem um grande significado para você. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus hoje, ele está sendo o centro da sua vida. Porque Jesus hoje, ele é o centro das nossas, deve ser o centro das nossas ações.
E se você entende isso, se você compreende, você vai fazer questão de estar perante Ele constantemente, louvando e exaltando e estando em relacionamento com Ele. E aí agora eu quero ler outro verso com você. Hebreus capítulo 9, aqui na Bíblia, Hebreus capítulo 9, verso 20. Hebreus capítulo 9, verso 24, que diz o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus Cristo, Salvador da humanidade, foi aquele que veio e morreu por mim e por você. Nesse momento, a gente entende que Ele está agora intercedendo por mim e por você. Por causa dele, hoje nós podemos chegar no trono da graça e pedir perdão pelos nossos pecados. Aquele cordeirinho que era morto lá naquele ritual, no simbolismo, no passado, como a gente bem entende, a gente não precisa matar um cordeiro hoje de forma física, né? Nem de forma literal também, porque Jesus Cristo ele morreu na cruz por cada um de nós. Mas hoje, Jesus Cristo foi aquele que morreu. Foi aquele que morreu por mim e por você. E hoje, eu e você podemos chegar nesse trono de graça e aproveitar o perdão que ele libera. Mas para conquistarmos o perdão, a gente precisa ir até ele. Se a gente não for até ele, a gente não vai conseguir esse perdão. E ele está disposto a todos os momentos a nos perdoar e a nos purificar de toda a injustiça. Meus amigos, meus irmãos, ao estudar esse livro, esse capítulo, na verdade, a gente percebe que Deus, ele nunca desistiu e nunca vai desistir do ser humano. Para todo o momento, Deus, ele tinha um plano. Deus tinha um propósito. Todo aquele ritual apontava para Cristo Jesus, que um dia ia vir nessa terra, iria morrer por mim, iria morrer por você. Eu não sei hoje o que é que passa na sua vida, não sei hoje o que é que passa dentro do seu lar, mas a única coisa que eu sei hoje é que existe um Deus que está disposto a ouvir as suas necessidades. E sabe qual a maior prova disso? E foi esse Deus que dá seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim, para morrer por você. Meu apelo hoje para você nesse momento é que você venha entender que existe um Cristo disposto a entender as suas necessidades, a entender as suas lutas, a entender as suas aflições. Mas para isso, você precisa ir até Ele. Ele está disposto a te ouvir, Ele está disposto a me ouvir. Mas se nós não vamos até Ele, como é que Ele vai nos ouvir? Ele quer um coração que seja um coração aberto para falar tudo aquilo que estamos sentindo, tudo aquilo que estamos passando. Eu não sei o que foi que aconteceu na tua vida ontem. Eu não sei se tu chorou ou se tu se alegrou. Eu não sei se tu fez alguma coisa muito errada, algo que desagradou a Deus. Mas a única coisa que eu sei hoje é que existe um Cristo que está disposto a te ouvir. E se você errou ontem, fez alguma coisa muito grave, não tenha medo de ir até Cristo, não. Ele está disposto nesse momento a te ouvir. O que é que Satanás vai fazer? Satanás vai fazer constantemente para que você não tenha coragem de ir até Cristo para pedir perdão pelos seus pecados. Ele vai trabalhar na minha vida de uma forma tão grande que se eu errar, ele vai colocar: filho, não é indigno de ir até ele. Tu não é indigno, tu não é digno de ir até Jesus. Por isso fica na tua vida mesmo. Fica fazendo aquilo que tu fez de errado aí. Vai, faz de novo. Mas hoje é o que você precisamos entender, que Cristo Jesus ele é o nosso refúgio. E Cristo Jesus ele é o nosso auxílio. E Cristo Jesus hoje, ele é a nossa salvação. Hoje, louvado seja o nome do Senhor. E a gente precisa ser grato.
Jesus Cristo ainda está intercedendo por nós. E a gente precisa aproveitar essa intercessão. Por nós mesmos, em nenhum momento conseguiríamos chegar ao céu. E se você acha que pelas suas próprias forças, pela sua própria comunhão com Deus, pela sua própria força de vontade, que você vai chegar no céu, infelizmente não é assim. O único meio hoje de eu e você chegarmos no céu é unicamente pela graça de Cristo. E constantemente, todos os dias, apesar de nossas falhas, mas apesar que a gente busca Ele, a gente precisa, Senhor, me perdoa. Eu preciso do teu auxílio, Senhor. Eu preciso da tua ajuda, porque sem ti nada sou. Como diz uma música que eu gosto bastante, para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. E que Jesus Cristo hoje, ele vence tudo na sua vida. Eu não sei como anda a tua vida, não sei como anda o teu relacionamento com Deus. Eu sei como é que anda a minha vida. E se esse sermão não for para mim, nada adianta estar falando aqui com vocês nesse momento. Deus, Jesus Cristo, Deus proveu Jesus Cristo para nos salvar. E a salvação, ela está acessível para mim e para você hoje. E aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre, como você bem sabe e eu bem sei, não é bíblica. Deus, ele já tinha um plano preparado para o ser humano. Imagine se a seguinte história, imagine se o ser humano, se a história do plano da salvação fosse desse jeito. Imagine se você tivesse uma das belas praias aí do Ceará e de longe você está ali observando que tem algumas pessoas se afogando. E acredito eu que você não pode fazer muita coisa, porque se você for e se você não souber nadar, você vai acabar morrendo também, ou se afogando. E você ali começa a ficar desesperado, o que eu posso fazer? Em questão de minutos, o socorro vem. E ali começa a vir um helicóptero, com ajuda, com atendimento, e ali aqueles socorristas, dentro daquela situação daquelas pessoas se afogando, joga um bote para tentar resgatar aquelas pessoas. E naquele método de salvação ali tem um cartaz. E que nesse cartaz diz o seguinte: lê as instruções. Se você seguir direitinho as regras, você vai conseguir se salvar. É claro que isso não tem lógica. Como é que uma pessoa que está ali se afogando, ela vai ter que ler um manual de instrução para tentar se salvar? Com Deus foi diferente. Deus, ele já proveu a solução. E essa solução para a gente é Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. E a salvação, ela está acessível para você nesse momento. E a salvação, ela está acessível para mim, porque eu também preciso, sou pecador. Então, tudo que nós precisamos hoje é correr para os braços de Cristo e entender que temos alguém, e esse alguém é Jesus, que se compadece das nossas necessidades, se compadece das nossas dores. E esse alguém é Jesus Cristo. E ele está disposto a, nesse momento, a ouvir todas as nossas súplicas. Por isso, meu convite, meu apelo nessa manhã para a sua vida, é que você aproveite enquanto ainda é oportunidade. Hoje, você tem a oportunidade de fazer diferente daquilo que você fez ontem. Hoje, você tem a oportunidade de ser uma pessoa diferente. E o que é que você tem feito diante dessas oportunidades? Você tem recusado ou você tem aproveitado para aproximar-se mais de Cristo? Você tem aceitado ou você tem recusado essa oportunidade que Deus está dando para mim e para você hoje? Jesus, ele é a essência de todo o santuário. Jesus é a essência de toda a nossa caminhada cristã. E para finalizar, eu queria ler o último verso com você. Hebreus capítulo 4, verso 16, que diz o seguinte: Hebreus capítulo 4, verso 16. Achegamos-nos, portanto, confiadamente
junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Simplesmente isso. Cheguemos confiadamente ao trono da graça. E meu apelo nessa manhã é esse: já chegue ao trono da graça de Jesus Cristo. Aproveite cada momento. Aproveite cada momento que você tem para se aproximar mais de Cristo. Apesar das suas falhas, apesar das suas lutas, se entregue a Ele completamente. Faça tudo diferente daquilo que você fez ontem. Se você errou, hoje você tem a oportunidade de não errar mais. Se você acertou ontem, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, mais uma vez, você está tendo a oportunidade de acertar. Mas a única coisa que você não deve deixar de fazer é ir ao trono da graça. E que você precisa entender que sozinho você não consegue. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Sozinho você não vai a lugar nenhum. A única solução para mim hoje e para você é Cristo Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para você nesse momento: você está disposto a andar com Jesus? Você está disposto a estar com Jesus? E sim, louvado seja o nome do Senhor pela sua decisão. Mas que você precisa entender, você precisa se achegar. Eu preciso me achegar. Precisamos aproveitar cada oportunidade que Ele nos concede. Todo aquele ritual apontava para Cristo. E a gente bem sabe que Cristo, nesse momento, está no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. Então, que em nome de Jesus hoje, você possa aproveitar esse trono de graça, você possa aproveitar essa oportunidade que Deus está nos concedendo, que a gente possa aproveitar esse momento que Ele nos concede. Então, meu amigo, meu irmão, aproveite essa oportunidade. Deus Ele abençoe na tua decisão. Que Deus Ele abençoe o teu dia. E lembre-se, se hoje você pecar, se você errar algo grave, existe solução ainda para mim e para você. Deus Ele te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ajude durante esse dia. Te convido também a fechar seus olhos para mais uma vez, juntos, orarmos ao nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede constantemente de estar diante do Senhor. Pai, no passado, no santuário, tudo que acontecia ali tinha um simbolismo que apontava para Cristo Jesus, para a tua provisão de Deus, que você iria dar teu único filho para morrer por cada um de nós. É por isso, Pai, que nesse momento te pedimos que o Senhor nos ajude a entender e a compreender o verdadeiro plano da salvação que o Senhor nos concedeu por meio do teu ato ali, Senhor, de dar teu único filho na cruz. Senhor, eu não conheço a vida dos teus filhos que estão aqui reunidos nesse grupo, mas o Senhor conhece todos. O Senhor conhece até, como diz tua palavra, conhece até quantos fios de cabelos eles têm. Por isso, Deus, eu te peço a tua ajuda. Ajude eles, ó Pai, nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas quedas, ó Deus, nos seus anseios, nos seus desejos, ó Pai. Muitas vezes, talvez, que seja para fazer alguma coisa errada, mas que o Senhor venha ajudar eles nesse momento, Senhor. Entrego eles em tuas mãos, entrega a minha vida também, entrega, ó Pai, este grupo de oração que todas as madrugadas tem constantemente buscado o poder do céu para ser pessoas vitoriosas ao teu lado, Senhor. Por favor, Deus, nos ajude, Espírito Santo, nesse dia e nos dê um dia abençoado. E se errarmos, ó Deus, nesse dia, que o Senhor nos ajude a reconhecer e se voltar constantemente para o Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Entrego tudo em tuas mãos e obrigado porque nesse momento o Senhor está intercedendo por cada um de nós no santuário celestial. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém.